Olá, bem-vindos ao canal Palavra da Bíblia. Eu sou o Sidney Janot e hoje vamos juntos à leitura do sermão de Charles Spurgeon, intitulado como Dilema e Libertação. Tu, Senhor, não abandonas aqueles que te buscam. Salmo capítulo 9, versículo 10. Há muitos homens extremamente versados em mitologias pagãs que podem contar a história de qualquer um dos deuses pagãos, mas que, ao mesmo tempo, sabem muito pouco da história de Jeová e não conseguem relatar seus atos poderosos. Em nossas escolas, até hoje, livros são colocados nas mãos de nossos jovens que de forma alguma são adequados para eles lerem. Livros que contêm todo tipo de imundície, e se não sempre imundíceis, pelo menos todo tipo de fábulas e vaidades que simplesmente nos são colocados nas mãos quando somos jovens, porque por acaso são escritos em latim e grego e, portanto, suponho que se imagina que nos lembraremos melhor da maldade contida neles, tendo o trabalho de traduzi-los para a nossa própria língua materna. Gostaria que, em vez disso, todos os nossos jovens conhecessem a história do Senhor, nosso Deus. Quem dera pudéssemos dar-lhes, como clássicos, alguns livros que registrassem o que ele fez, as vitórias de seu braço glorioso e como ele destruiu os deuses pagãos e os lançou até mesmo nas profundezas. De qualquer forma, o cristão sempre achará útil ter em mãos alguma história do que Deus fez nos dias de outrora. Quanto mais você conhece os atributos de Deus, mais você compreende seus atos. Quanto mais você entesoura suas promessas e quanto mais você mergulha plenamente nas profundezas de sua aliança, mais difícil se tornará para Satanás tentá-lo ao desânimo e ao desespero. Familiarize com Deus e esteja em paz. Medite em sua lei dia e noite, e você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Suas folhas não murcharão. Você dará fruto em sua estação, e tudo o que fizer prosperará. Ignorância de Deus é ignorância de bem-aventurança, mas o conhecimento de Deus é uma armadura divina, pela qual somos capazes de repelir todos os golpes do inimigo. Conhece-te a ti mesmo, ó homem, e isso te tornará miserável. Conhece teu Deus, ó cristão, e isso te fará rejubilar com uma alegria indizível e cheia de glória. Agora, nesta manhã, ao me dirigir a vocês, dividirei meu texto em 3 partes. Primeiro mencionarei um certo dardo inflamado de Satanás. Segundo, apontarei para vocês o escudo divino do céu, como sugerido no texto. Tu, Senhor, não abandonastes o que te buscam. E então, em terceiro lugar, mencionarei o precioso privilégio do homem de buscar a Deus e assim de se armar contra Satanás. Primeiro, então, devo me deter por um momento sobre um certo dardo de fogo de Satanás que é constantemente atirado contra o povo de Deus. Há muitas tentações, muitas sugestões e insinuações, e todas elas são flechas do arco do maligno. Mas há uma tentação que excede todas as outras. Há uma sugestão que é mais satânica, mais habilmente usada para concretizar os propósitos de Satanás do que qualquer outra. Essa sugestão é mencionada nestas palavras do salmista, a saber, a sugestão de crer que Deus nos abandonou. Se todas as outras flechas do inferno pudessem ser colocadas em uma única aljava, não haveria tanto veneno mortal em todas elas quanto nesta. Quando Satanás esgota todas as outras armas, ele sempre se volta para este último, mais afiado e mais mortal instrumento. Ele vai até o Filho de Deus e derrama em seu ouvido esta insinuação sombria:
Deus te abandonou completamente. Teu Senhor não será mais gracioso. Agora, devo observar a respeito desta flecha que ela é disparada com muita frequência pelo arco de Satanás. Alguns de nós já fomos feridos por ela dezenas de vezes na vida. Sempre que caímos em pecado, fomos surpreendidos por um vento repentino de tentação, cambaleamos e quase caímos. A consciência nos apunhala e nos diz que erramos. Nosso coração, como o de Davi, nos fere. Caímos de joelho, reconhecemos nossa falta e confessamos nosso pecado. É então que Satanás dispara esta flecha, que vem zunindo do inferno e penetra na alma. E enquanto fazemos a confissão, o pensamento sombrio atravessa nossa alma. Deus te abandonou, Ele nunca mais te aceitará. Você pecou tão gravemente que Ele apagará seu nome da aliança. Você tropeçou tão terrivelmente que seus pés nunca mais se firmarão na rocha. Você tropeçou para a sua queda. Você caiu para a sua destruição cruel. Você não sabia disso, cristão? Quando por um tempo você foi levado a recair, quando perdeu seu primeiro amor e se tornou degenerado, quando estendeu a mão para tocar algo ilícito por alguma surpresa repentina, isso não foi jogado na sua cara? Ah, miserável que você é! Deus jamais perdoará esse pecado. Você foi tão ingrato, tão hipócrita, tão mentiroso contra o Senhor seu Deus, que agora Ele o rejeitará, o lançará no montouro como sal que perdeu o sabor e como se não servisse para nada. Ah, amigos, você e eu sabemos o que isso significa. Eu ouso dizer que Davi também sabia. Ele teve que sentir todo o poder dessa flecha envenenada após seu grande pecado, quando subiu ao seu quarto, chorou e se lamentou, e ali clamou em agonia: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Uma oportunidade única para disparar essa flecha. Exatamente onde o pecado esteve, Satanás marca e então envia uma sugestão. Onde quer que haja uma ferida de pecado, é maravilhoso como essa flecha agirá e que ardência causará em nosso sangue, até que cada veia se torne uma estrada para os pés ardentes da dor percorrerem, e toda a nossa carne seja feita formigar com este pensamento maligno: pequei, e o reprovador do homem me repreendeu na minha cara e me expulsou da sua presença, e ele não terá mais misericórdia de mim. Outra época em que Satanás costuma atirar essa flecha é o tempo de grande angústia. Há um rio largo atravessando seu caminho, e você é ordenado a atravessá-lo. Você entra e descobre que a água está na altura de seus joelhos. Logo, à medida que você avança, ela chega à altura do peito. Mas você se consola com este pensamento: quando passares pelas águas, eu estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Animado com isso, você prossegue, mas afunda, e a água se torna ainda mais profunda. Por fim, ela está quase borbulhando em sua garganta, está fluindo sobre os seus ombros. Nesse momento, quando na parte mais profunda do riacho, Satanás aparece na margem, saca seu arco e atira esta flecha de fogo. Teu Deus te abandonou. Ó, diz o cristão, eu não temi enquanto ouvi a voz dizendo: não temas, pois estou contigo. Não te assombres, pois eu sou teu Deus. Mas agora, diz ele, meu Deus me abandonou. E agora o cristão começa a afundar de fato. E se não fosse pelo grande poder de Deus,
Não seria culpa de Satanás se ele não te afogasse no meio do dilúvio. Que diabo malicioso é esse que sempre nos envia um novo problema e o mais grave de todos, quando estamos em nossa pior angústia? Ele é um covarde, de fato. Ele sempre atinge um homem quando ele está caído. Quando estou de pé em pé, sou mais do que páreo para Satanás. Mas quando começa a tropeçar em meio às grandes dificuldades, o dragão sai do abismo e começa a rugir contra mim, a desembainhar sua espada e a lançar seus dardos inflamados. Pois agora, diz ele, a extremidade do homem será a minha oportunidade. Agora que seu coração e sua carne falham, agora darei fim a ele. Alguns de vocês também sabem o que isso significa. Vocês poderiam suportar bem a dificuldade, mas não suportariam o pensamento triste de que Deus os abandonou em suas dificuldades. Outra época também em que Satanás tira esse dardo inflamado é antes de algum grande trabalho. Muitas vezes fico aborrecido e perplexo com esse pensamento sombrio quando tenho que comparecer diante de vocês no dia de sábado. Frequentemente venho aqui com aquele zumbido nos ouvidos. Deus te abandonará. Você cairá diante da congregação. A palavra não chegará à sua terra com poder. Você trabalhará em vão e gastará suas forças em vão. Milhares de vezes preguei o Evangelho, mas até hoje essa mesma flecha voa e ainda aflige e confunde meu coração. Se há algo maior para um cristão fazer do que costumava fazer em tempos passados, é geralmente quando Satanás nivela essa batalha, quando há um solo profundo a ser arado, e o arado é pesado e os bois estão fracos, e o lavrador pensa que não realizará seu trabalho extenuante. Então é que surge este pensamento sombrio. O Senhor te abandonou, e onde estás agora? O mesmo acontece em outras ocasiões, ou seja, em momentos de oração sem resposta. Você já esteve no trono de Deus pedindo uma bênção. Já esteve 5, 6, 12 vezes e não obteve respostas. Você vai novamente e está apenas lutando com Deus e a bênção parece que deve vir, mas não, ela não vem. E você carrega seu fardo nas costas mais uma vez. Você costumava lançar todas as suas preocupações sobre Deus e sair regozijando-se. Mas agora, descobre que a oração não traz bênçãos. Parece um desperdício de palavras. Então, Satanás surge bem na hora e diz: Deus o abandonou. Se você fosse um filho de Deus, ele atenderia à sua oração. Ele não o deixaria chorando tanto tempo no escuro como agora. Se você fosse um de seus filhos amados, ora, ele ouve seu povo. Veja Elias como ele o ouviu. Lembre-se de Jacó, como ele lutou com o anjo e prevaleceu. Ó, de Satanás, Deus te abandonou. Ah, Satanás, já ouvimos isso antes. Sim, mas diz ele, sua misericórdia se foi para sempre. Os céus tornaram-se como bronze. A Shequinah se elevou de entre as asas dos querubins. Sua casa ficou vazia e sem efeito. E Cabode está descrita em seu armário. Você nunca mais terá uma resposta. Vá falar aos ventos. Espalhe suas mágoas ao mar impiedoso, pois o ouvido de Deus está fechado e ele nunca moverá seu braço para te libertar. Agora, não tenho razão em dizer que esta flecha é disparada com muita frequência? Posso não ter mencionado todas as ocasiões em que ela foi disparada contra você, mas tenho certeza de que, se você é um filho de Deus, houve momentos e épocas em que esta insinuação desesperada veio do inferno.
Deus se esqueceu de ti, Ele te rejeitou, estás abandonado a ti mesmo e perecerás. De qualquer forma, se você nunca disse isso, lembre-se de que está escrito na palavra de Deus que Sião diz: meu Deus se esqueceu de mim. E lembrem-se daquela graciosa resposta: pode uma mulher esquecer de seu filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre? Sim, eles podem esquecer, mas eu não me esquecerei de ti. A flecha, portanto, é disparada com frequência. Então, permita-me observar a respeito desta flecha que ela é extremamente dolorosa. Outros problemas ferem apenas a carne do cristão, apenas perfuram com feridas profundas, mas este é um tiro que penetra fundo em seu coração. Quando Satanás atira outras flechas, podemos rir dele, pois elas chocalham contra nosso escudo, mas esta encontra as juntas do arreio e atravessa de um lado ao outro, até que somos compelidos a dizer: como com uma espada cravada em meus ossos, meus inimigos me insultam, enquanto me dizem diariamente: onde está o teu Deus? Isso é acertar o alvo bem no centro. Isso é tiro hábil, de fato, quando Satanás consegue lançar esta flecha bem no âmago da alma. Outros problemas são como tempestades superficiais. Elas lançam o oceano em uma aparente tempestade e há grandes ondas na superfície, mas tudo está parado e calmo nas cavernas abaixo. Mas este pensamento sombrio faz o oceano ferver até o fundo. Ela agita a alma até que não haja um único lugar onde haja descanso, nenhuma caverna no coração, nenhum canto da consciência onde o espírito tenha paz. Esta flecha, eu digo, é uma das obras-primas do inferno. Há mais astúcia e habilidade nela do que em qualquer outra coisa que Satanás já fez. É a pior de suas flechas, porque entristece o espírito excessivamente. E há outro pensamento que devo rejeitar. Esta flecha não é apenas dolorosa, mas muito perigosa. Pois se, meus irmãos, cremos nessa acusação contra Deus, não demorará muito para começarmos a pecar. Que o cristão saiba que seu Deus está com ele e a tentação terá pouco poder. Mas quando Deus nos abandonou, como pensamos que ele fez, então, quando Satanás nos oferece alguma porta dos fundos pela qual escapar de nossos problemas, quão facilmente seremos tentados a adotar seus expedientes. Um comerciante que sabe que seu Deus está com ele pode ver o comércio se desviando dele e sua casa à beira da falência, mas não fará nada desonesto. Mas imagine que Deus está contra ele. Então Satanás dirá: veja, comerciante, um dos filhos de Deus, você foi enganado. Ele nunca o ajudará, e então ele será tentado a fazer algo que, em sua consciência, sabe ser errado. Deus não me livrará, diz ele. Então eu tentarei me livrar. Há grande perigo nisso. Cuidem-se, então, de tomar toda a armadura de Deus e, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Farei apenas mais uma observação sobre esse dardo inflamado, e é o que ele traz à plena impressão de seu criador satânico. Ninguém, a não ser o diabo, poderia ser o autor de um pensamento como este, que Deus abandonou seu povo. Olhe-o de frente, cristão, e veja se não tem os chifres do maligno estampado na testa. O pé fendido não aparece? Olhe para ele. Ora, é o próprio filho do diabo. Ora, pense bem, cristão. Este maligno está te fazendo duvidar do teu próprio pai.
Ele está te ordenando que desconfies de um Deus fiel. Ele está questionando a promessa que diz: nunca te deixarei, nem te desampararei. Ele está te fazendo acusar Deus de perjúrio, como se ele pudesse quebrar o seu juramento e fugir da aliança que fez com Cristo em teu favor. Ora, ninguém, a não ser o diabo, teria a ousadia de sugerir tal pensamento. Lança-o para longe de ti, crente. Atira-o para as profundezas do mar. É indigno de ti abrigá-lo por um momento sequer. Teu Deus te abandonar? Impossível. Ele é bom demais. Teu Deus te abandonar? É completamente impossível. Ele é verdadeiro demais. Se ele pudesse abandonar os seus filhos, teria abandonado a sua integridade, teria deixado de ser Deus, quando deixou de socorrer e ajudar os seus. Descansa então nisso e afasta o dardo inflamado, pois é realmente infernal, e o nome de seu Criador está gravado nele de forma legível. Em segundo lugar, permita-me mencionar o broche divino que Deus proveu para a sua igreja contra este dardo de fogo. Aqui está. É o fato de que Deus nunca abandonou aqueles que o temem e que, além disso, nunca o fará. Ah, meus irmãos, se pudéssemos crer uma vez na doutrina de que o Filho de Deus pode cair da graça e perecer para sempre, poderíamos, de fato, fechar a nossa Bíblia em desespero. Qual seria o propósito da minha pregação, a pregação de um evangelho frágil como este? Qual seria o propósito da sua fé, uma fé em um Deus que não pode e não quer prosseguir até o fim? Qual a utilidade do sangue de Cristo, se foi derramado em vão e não trouxe os comprados com sangue em segurança para casa? Qual o propósito do Espírito, se ele não fosse onipotente o suficiente para superar nossa errância, para deter nossos pecados e nos tornar perfeitos e nos apresentar irrepreensíveis diante da multidão de Deus finalmente? Essa doutrina da perseverança final dos santos está, creio eu, tão intimamente ligada à permanência ou queda do Evangelho quanto o artigo da justificação pela fé. Abandone isso e não vejo mais Evangelho. Não vejo beleza na religião que seja digna da minha aceitação ou que mereça minha admiração. Um Deus imutável, uma aliança eterna, uma misericórdia segura. Essas são as coisas em que minha alma se deleita, e sei que seus corações amam se alimentar delas. Mas tire isso. O que temos? Temos uma fundação de madeira, feno, palha e restolho. Não temos nada sólido. Temos uma fortaleza de terraplanagem, uma choupana de barro pelo qual o ladrão pode arrombá-la e roubar nossos tesouros. Não. Esta fundação permanece firme. O Senhor conhece os seus. Ele os conhece de tal maneira que certamente os trará, cada um à sua direita, finalmente na glória eterna. Mas, voltando ao nosso texto, e oferecendo-lhe algumas palavras de conforto que podem apagar o dardo inflamado do maligno, o salmista diz: Tu, Senhor, não abandonastes o que te buscam. Invoco diante de vocês agora, um por um como testemunhas, os santos de Deus dos tempos antigos. Você está em grande apuros hoje, e Satanás sugere que agora Deus o abandonou. Venha cá, Jacó, lemos o seu testemunho. Você foi um homem de aflição? Ah, diz ele, poucos e maus foram os meus dias. Maus homens? O que você quer dizer? Quero dizer que eles foram cheios de tristeza, cheios de perplexidade, cheios de medo e angústia. E qual é o seu testemunho, Jacó?
Ouvimos dizer que você buscou a Deus em oração. Você não lutou com um anjo no ribeiro de Jaboque e prevaleceu? Fala, homem, e diga a estes corações duvidosos: Deus o abandonou? Parece-me ver aquele patriarca idoso levantando as mãos e gritando: tremei ao encontrar meu irmão, Esaú. Fiquei no ribeiro de Jaboque e disse: Senhor, livra-me daquele que considero sanguinário. Atravessei o riacho cheio de medo e tremor. Mas diga-me, ó, que seja conhecido para o conforto de outros em dificuldades semelhantes à minhas. Encontrei meu irmão Esaú, e ele se lançou ao meu pescoço e me beijou. Ele não aceitou o tributo que lhe ofereci. Tornou-se meu amigo e nos amávamos. Deus havia mudado seu coração e ele não se vingou de mim. Mas, continuou o patriarca, eu sempre fui um homem cético, sempre fui um homem cauteloso. Eu tinha tanta astúcia e astúcia comigo que eu não podia confiar nada nas mãos do meu Deus da aliança. E isso sempre me trouxe preocupações e problemas. Mas, diz ele, eu testemunho que nunca precisei me preocupar. Se eu tivesse deixado tudo nas mãos de Deus, tudo teria corrido bem. Eu me lembro, diz ele, e conto a vocês agora. Quando meu filho José foi vendido para o Egito, da tristeza que eu tinha em meu coração, pois eu disse, meus cabelos brancos serão levados com tristeza para a sepultura, pois José, meu filho, está sem dúvida despedaçado. E então aconteceu um dia em que Simeão foi tirado de mim, e chegou uma mensagem do Egito de que Benjamim deveria descer. E eu me lembro bem do que eu disse. José não está e Simeão não está. E agora eles vão levar Benjamim embora. Todas essas coisas são contra mim. Mas elas não eram contra mim, diz o velho. Elas eram a meu favor, cada uma delas. José, que eu disse que não era, era. Ele estava sentado no trono. Ele havia preparado para mim uma habitação no Egito. Quanto a Simeão, ele era um refém lá, e isso não era contra mim, pois talvez eu mal tivesse enviado meus filhos se não fosse pela esperança de que eles trouxessem Simeão de volta. E agora, diz Jacó, eu me retiro de toda a palavra que disse contra o Senhor meu Deus, e estou diante de vocês para prestar meu testemunho de que nenhuma só coisa boa falhou de tudo que o Senhor Deus prometeu. Meus sapatos eram de ferro e bronze, e minha força, assim como meus dias, assim era. Ouço um enlutado dizer, meu caso não é de aflição e tristeza, meu caso é de dever. Tenho um dever a cumprir que é pesado demais para mim, e temo nunca cumpri-lo. Aí vem outros dos anciões para dar seu testemunho. É Moisés, que ele fale. Eu pensei, disse ele, quando Deus me chamou para deixar o pastoreio dos rebanhos de meu pai no deserto, perto do monte Horebe, pensei que nunca seria forte o suficiente para o ofício para o qual havia sido ordenado. Perguntei ao meu Senhor, quem sou eu para ir ao faraó? E eu lhe disse novamente, Senhor, tu sabes que não sou eloquente, os filhos de Israel não me crerão, pois não terei habilidade oratória suficiente para persuadi-los a seguir minhas palavras. Mas o Senhor disse, certamente estarei contigo. E eis, diz Moisés, quanto aos meus dias, assim foi a minha força. Eu tinha força suficiente para ficar diante do faraó, força suficiente para abalar toda a terra do Egito e força suficiente para dividir o mar vermelho e afogar todas as hostes do faraó. Eu tinha força suficiente para suportar uma geração perversa por 40 anos no deserto, força suficiente para pegar seus deus ídolos e moê-los em pedaços
e fazê-los beber a água sobre a qual eu havia espalhado os átomos. Eu tinha força suficiente para guiá-los de volta, dia após dia, para dar ordens à rocha e ela jorrava a água, para falar aos céus e eles enviavam o maná. E quando eu finalmente subi à minha sepultura e olhei do cume do Nebo, eu, que antes tinha medo, vi com arrebatamento a terra para onde o povo do Senhor havia sido trazido, e a minha alma foi arrebatada com um beijo, e parti em paz. Ouve isto, pois, ó tu que trabalhas, o Deus que ajudou Moisés te ajudará. Moisés buscou a Deus, e Deus não o abandonou, nem te abandonará. Mas outro diz: estou exposto à calúnia. Os homens falam mal de mim. Nenhuma mentira é ruim demais para eles proferirem contra mim. Ah, meu amigo, permita referir-me a outro santo antigo. É o santo que escreveu este salmo, Davi. Que ele se levante e fale. Ah, diz ele, desde o primeiro dia em que saí para lutar contra Golias até o fim da minha vida, foi alvo de vergonha e calúnia. Doeg e o Edomita, Saul e multidões de homens, os homens de Belial, como Simei, todos me acusaram. Eu era a canção do bêbado, eu era a piada da prostituta. Nada era ruim demais para Davi. Todos os meus inimigos rodeavam a cidade como cães que ladram a noite toda e não descansavam nem pela manhã. E o que fizestes, Davi? Oh, disse ele, ó minha alma, espera somente em Deus, pois dele vem a minha esperança. E provaste que Deus era o teu libertador? Ah, sim, sim, diz ele. Persegui meus inimigos e os alcancei. Tu feriste todos os meus inimigos na face, quebrastes os dentes dos ímpios. E assim vocês descobriram, meus ouvintes, que Deus não os abandonou, mesmo que sejam caluniados. Lembrem-se de que a sina dos maiores servos de Deus é carregar o pior caráter entre os mundanos. De quem é o caráter seguro nestes dias? Qual homem entre nós não pode ser acusado de qualquer indecência? Quem entre nós pode esperar permanecer imaculado quando os mentirosos são tão abundantes e as acusações são tão abundantes? Contentem-se e suportem a calúnia. Lembrem-se, quanto mais alto a torre, mais longa será a sombra. E muitas vezes, quanto mais alto o caráter de um homem, mais suja será a calúnia que se lançará contra ele. Mas lembre-se, nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda a língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos de Deus, e a sua justiça vem de mim, diz o Senhor. Se precisardes de outras testemunhas, eu as posso trazer. Que Sadraque, Mesaque e Abednego venham à tona. Ó filhos hebreus, vós estáis no meio das brasas quando a fornalha estava branca de calor. Deus vos abandonou? Não, dizem eles, nossos cabelos não foram chamuscados, nem o cheiro do fogo passou pelas nossas vestes. Fala, ó Daniel, passaste uma noite no meio dos leões furiosos, que estavam famintos há dias para que pudessem devorar-te em sua fome. O que dizes? Meu Deus, diz ele, enviou o seu anjo para fechar a boca dos leões. O meu Deus, a quem sirvo, não me abandonou. Mas o tempo me faltaria se eu vos falasse daqueles que fecharam a boca dos leões, apagaram a violência do fogo, obtiveram promessas, conquistaram vitórias, puseram em fuga os exércitos de estrangeiros. Contudo, poderíamos nos alongar por um momento sobre a história dos grandes mártires. Deus deixou algum deles? Eles sofreram na fogueira, seus membros foram esticados no potro,
Cada nervo foi distendido, cada osso foi deslocado. Seus olhos foram arrancados, sua carne foi dilacerada até o osso com pinças em brasas. Foram arrastados pelos calcanhares de cavalo, queimados em grelhas, pendurados em fogo lento. Viram seus filhos serem cortados em pedaços diante dos seus olhos, suas esposas e filhas violentadas, suas casas queimadas, seu país desolado. Mas Deus os abandonou? O mundo triunfou? Deus abandonou seus filhos? Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Chego agora ao terceiro e último ponto, e sobre ele me deterei muito brevemente. O precioso privilégio do homem de buscar a Deus em seu dia de angústia. De que serve o escudo se não o usamos? De que serve o escudo se for permitido enferrujar em casa? Devemos nos apegar à promessa de um Deus fiel. Devemos agarrar o conforto que Ele oferece. Mas como fazer isso? Ora, em oração. Buscai o Senhor, vós que estáis provados e atribulados, e logo encontrareis vossos problemas dissipados, vossas provações docemente aliviadas. Vagamos em círculos, em círculos, em círculos em busca de paz. Quem dera pudéssemos ficar em casa, em nossos aposentos, com o nosso Deus, encontraríamos paz muito melhor lá. Vamos aos nossos vizinhos, ligamos para os nossos amigos, contamos-lhes nossas aflições e pedimos sua compaixão. Se metade do fôlego gasto em vão fosse enviado ao céu em súplica, nossa canção alegre seria mais frequentemente: ouça o que o Senhor fez por mim. Vá, irmão cristão, em suas dificuldades e busque a Deus. Não é possível que você pereça orando. Se você pudesse perecer cantando, não poderia perecer orando de joelhos. Você acha que, embora possa implorar o amor de um pai e clamar a ele com o espírito de adoção, pode ser abandonado? Se você abandonar o trono, então pode realmente ter medo de ser abandonado. Mas quando o Espírito o atrai para o propiciatório, esse medo deve desaparecer, pois se você está no propiciatório, Deus também está lá. Deus ama o propiciatório mais do que você. Ele habita entre os querubins. Você só vai lá às vezes, mas essa é a sua morada, o seu propiciatório, onde ele sempre se senta. Vá então, eu lhe digo, e você não poderá ser destruído. Sua ruína é impossível enquanto você clamar. Oremos. E tenho aqui esta manhã alguns oprimidos pela culpa. Caro leitor, por maiores que tenham sido os seus pecados, se você buscar a Deus, não poderá perecer, pois tu, Senhor, não abandonaste os que te buscam. Parece-me que ouço alguém dizer: ah, isso me convém. Receio não ter fé, receio não me arrepender como deveria, mas sei que busco a Cristo, tenho certeza de que eu o estou buscando. Ah, então esta promessa é sua. Leve-a para casa, chupe-a, tome seu suco. Aqui, de fato, está um cacho cheio de vinho novo para você. Leve-o para casa. Tu, Senhor, não abandonastes o que te buscam. Buscai e encontrareis. Batei e a porta certamente se abrirá para vós. Que Deus agora conceda sua bênção, pelo amor de Jesus. Amém.